Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a revisão do capítulo 832, né? Esse capítulo gostosinho, que algum personagem aqui não aparecia há muito tempo, finalmente deu as caras, né? Mas, antes disso, questão da charada. Sim, charada. Estamos fazendo um jogo de charadas aqui no Teorizando com Tsuki. Na revisão da semana passada, eu falei da primeira charada, né? Mas muita gente talvez nem tenha visto, porque foi no final do vídeo. Eu vou colocar aqui na tela o nome de todas as pessoas que chegaram ao final da charada. Olha que coisa bonitinha. A charada, ela vai ser dita sempre no vídeo de revisão. Então, uma vez obtendo a resposta da sua charada, por exemplo, Hancock na Ilha das Mulheres, você entra na página Teorizando com Tsuki, procura uma imagem onde apareça Hancock na Ilha das Mulheres e então clica no link que estiver nessa postagem. Esse link vai te encaminhar ao final da charada. Para vocês entenderem melhor, aqui está a resposta da última charada. A resposta era pistola. E então a imagem que foi publicada na página foi essa daqui, que a referência justamente era o primeiro golpe que o Luffy deu no mangá, Gomu no Pistol. Por isso que a resposta foi pistola. Aí vocês estão vendo esse link aqui, que está dizendo que era a revisão do capítulo 831. Se você clicar aqui, você será enviado para o site com a resposta ao fim da charada, está vendo? Você acertou e a finalização da charada. Bem bacana, né, gente? Então agora eu vou passar para vocês a segunda charada. Muito bem? E ao longo dessa semana, até a próxima revisão, o link com a resposta será postado de forma secreta na nossa página Teorizando com Tsuki. Então fique de olho. Vamos ver se você conhece realmente a obra de One Piece e consegue achar a resposta certa. O primeiro companheiro. Começando a sua jornada, você sai em busca de seu primeiro companheiro. Você chega à ilha de Maijiti e decide entrar num bar, imaginando ser o melhor lugar para procurar piratas. Dentre os frequentadores, uma pessoa chama sua atenção. A reconhece como sendo um ou uma grande espadachim daquela região. Você se senta ao lado dele ou dela e começa a conversar. Espadachim, eu estou à procura de uma pessoa. Dizem que por um ano ele esteve pelos mares onde o sol nasce. Ele não é um espadachim, mas enfrentava os melhores, mesmo supostamente tendo metade de sua força. O ou a espadachim se mostra muito interessada nesse homem. Se você souber o seu nome e um lugar que costuma frequentar, pode convencê-lo a entrar em seu bando. Muito bem, vamos ver se vocês conseguem seu primeiro companheiro resolvendo essa charada. Lembrando que a charada, se vocês quiserem conferir depois, encontra na página Teorizando com Tsuki, na primeira postagem. Muito bem, que é uma postagem fixa. Agora vamos para a revisão do capítulo 832. Vamos lá. Começa o capítulo com uma color spread, né? Uma color spread bem bonitinha, bem, digamos assim, né? Nem um pouco fanservice, mas ok. E One Piece foi capa da Jump como propaganda de um filme Gold, bem bacana também. E continuamos com as cenas da floresta, né? A floresta falando consigo mesma, aquela coisa estranha, aquela coisa bizarra, mas tudo bem, né? Mais uma vez temos foco na Carrot, né? Identificando que o inimigo continua correndo, porque já começa o capítulo assim, o povo correndo, o povo desesperado. Ela tem uma habilidade ou um instinto animal muito grande, ou ela tem um hack de observação muito bom, e ela sabe que elas continuam sendo seguidos, né? E também temos a afirmação da Carrot que a figura que persegue eles, que é um coelho, não é um Mink, pois não possui aquela habilidade elétrica, o que confirma pra gente, né, que essa habilidade é algo natural que todos os Mink possuem, ou seja, que o Pecons, o Pedro, toda a galera deve possuir esse negócio. Esse cara, então, que ataca, eu vou fazer minha aposta de que ele é o usuário da fruta do coelho. Assim, de simples, assim, sabe? Eu não acho que é uma outra raça ou alguma coisa assim. Eu acho que é só simplesmente a Akuma no Mi, como o Chopper levantou, né? E é engraçado que a Carrot, ela manja das piruetas, né? Ela faz um bagulho louco ali pra conseguir desviar e pra conseguir bater. E os golpes dela, apesar disso, não tem nome nenhum, né? Ela só dá porrada. Mas eu queria saber uma coisa, gente. Será que só eu fiquei com dó do gigante? Cara, o cara tá lá, na moral, enterrado, que é uma coisa que ele gosta de fazer, é um passatempo da vida dele. Quem nunca, né, se enterrou na areia ou na terra, uma floresta amaldiçoada, maldita, com árvores que se mexem e... ok, não. Mas enfim, eu fiquei com dó dele, tadinho. O cara não tá fazendo nada e levou lá aquela lança que o bicho lançou longe, né? E na moral, quem é esse gigante, cara? Eu sei que eu fiz a referência dele no último capítulo, na questão da largata da Alice e ela se tornar um gigante, mas mesmo assim, esse cara ainda, eu acho que ele ainda vai ser importante, sabe? Eu não sei, será que ele é algum filho da Big Mom, talvez um desertado?
Talvez ele esteja sendo castigado, apesar de que parece que ele gosta de ficar ali. Eu não sei o que ele tá fazendo ali, sabe? Mas eu acho que ele ainda vai ser importante porque focou muito nesse capítulo. No capítulo passado foi só uma passagenzinha, mas nesse focou bastante por ele ser um filho da Big Mom, que ele não tá sendo diretamente atacado, ele só tá ali, assim, tá de boa. E aí ela tem filho de todas as raças mesmo, né? Já pensou? E não sei se vocês perceberam, né? Ele tem um lacinho na cabeça, não dá pra saber se ele é homem, se ele é cama ou qualquer coisa assim. Enfim, então a Nami e a Carrot e o Chopper conseguem voltar pra onde o Luffy tá brigando lá com o espelho, né? E ela fala pra eles parem dali, né? Embora, porque a floresta tá se fechando. Beleza, né? Porque eles estão em 3 e eles não querem enfrentar o coelho, por que não? Porque a floresta está atacando, né? Como se eles nunca fossem um lugar, né, que o cenário estivesse atacando, né? Lembranças Thriller Bark, ó. O verdadeiro Luffy, like Zoro, né, sai correndo na direção oposta, né? Provavelmente sobre o efeito do espelho. Se você corre na frente do espelho, vocês vão para lados opostos, porque é um espelho e é isso que os espelhos fazem. Eu acho que provavelmente ele ainda constar sobre o efeito da Akuma no Mi, por isso que ele vai embora. A gente não sabe onde ele foi. Quando é que ele vai voltar? Não vai mandar lembranças, enfim, ele vai voltar em algum momento épico. Ou pelo menos a gente espera, né? Porque ficar assim o Luffy numa ilha de um Yonko é, tipo assim, é arriscado, né? O pessoal que tá com o Zoro e com a galera lá do LoL, né, também tem esse probleminha. Se vocês notarem, né, a cópia que segue os Mugiwaras normais, todo mundo percebeu isso, porque ela se transformou depois, só que ele não tem a cicatriz, né, em todas as cenas o Oda foca ele do lado da cicatriz mesmo, e você vê, é até estranho ver o Luffy sem a cicatriz, parece que ele tá meio pelado. É muito engraçado a cena na hora que eles voltam, eles sempre estão voltando pro mesmo lugar, até que a Nami percebe que as árvores estão, tipo, andando, entendeu? Isso me lembrou muito Thriller Bark, muito. Naquela cena que a Nami abre a janela da carruagem e vê o unicórnio e acho que a árvore tomando chá, alguma coisa tipo... Mano, é muito igual aquela cena, é muito engraçado. E outra coisa que eu quero pontuar com vocês é que essa usuária do espelho, além de copiar a pessoa, parece que copia a personalidade também, né? Porque ela quase revelou que era falso, né? Que ele estava indo pelo caminho falso, alguma coisa assim, né? Ela conseguiu tampar a boca a tempo. Bem interessante, isso pode ser um defeito, por assim dizer, pode ser uma fraqueza dessa fruta, né? Coisa que o Bon Clay não tinha. Então temos a cena simplesmente do Luffy, que não é o Luffy, mas é a aparência do Luffy atacando a Nami. E essa cena é muito sinistra, tá com aquela cara assim maligna do mal. Eu achei da hora essa cena, eu achei muito louca. Esse dia foi louco. E até numa conversa, né, meu querido inscrito Paulo Júnior fez o favor de pontuar que essa 8ª filha da Big Mom podia ser uma referência às bruxas, e mais especificamente a bruxa da Branca de Neve. E aí a gente ficou pautando, né, ficou procurando mais referências e faz bastante sentido. Porque a bruxa da Branca de Neve, ela tem um espelho mágico, né? E inveja a beleza de, no caso, a Branca de Neve. E essa usuária aí não tem nada mais, nada menos do que a habilidade do espelho. E ela diz invejar quando vê uma pessoa de rosto belo, né? Que ela fica puta, né? Que a Nami é bonita e falou que vai arranhar o rosto dela. Então é uma referência muito interessante isso, né? Lembra bastante a mesma referência quebrada no capítulo anterior, né? Que era no caso Alice no País das Maravilhas, João e Maria. Nesse caso a referência é de Branca de Neve e vamos esperar os próximos capítulos, né? Eu quero muito ver o Sandy perdendo o sapatinho, que nem a Cinderela, ou a perna, né? Porque, né? O Jinbei também perde a perna, vai todo mundo com o cotoco pra casa. E esse reino, cara, mano, esse reino de Lego, esse negócio que se encaixa, só eu lembrei de Lego nessa hora, eu fiquei falando, cara, que bizarro, que coisa de Lego, mas enfim. E é um reino cuja maioria das pessoas, né, a maioria da população são guerreiros, se não todos, e masculinos, né, são tudo varão ali, né, então, né, pois é, né, Sandy, por isso que ele gosta das mulheres, né, ele vive em um lugar bem hostil. E eu queria apontar pra vocês também a questão da bandeira, né, a bandeira da Guerra 66 lembra muito o estilo das bandeiras nórdicas, e também a bandeira da Inglaterra, que caso vocês não saibam, a Inglaterra foi colonizada em primeiro lugar por... colonizada, conquistada e assumida, entre outros termos que vocês quiserem, pelos nórdicos, né? Então eles têm similaridades com a bandeira de cada um deles, que é esse padrão de cruz, né, no meio e cores assim. Isso pode ser uma referência na questão de que o sonho dos Germa, ou mais propriamente dito, do pai do Sandy, é conquistar os mares do norte. Ou talvez uma referência aos vikings, né? Porque essa bandeira me lembrou mais a bandeira da Dinamarca. E foi da Dinamarca que vieram os piores e mais violentos vikings, né? Quem sabe? Pra surpresa de todo mundo, né? Pelo menos eu fiquei bastante surpresa.
O Sandy é bem estúpido com a irmã dele, né? Bem estranho ver ele sendo estúpido com uma mulher. Geralmente, mesmo quando é um inimigo, ele sempre tem uma certa educação, mas essa daí não, ele era bem estúpido mesmo. Ele deixa bem claro que ele não quer mais participar dessa família. E ela se mostrou uma falciane. Ela é ruim sim, gente, pelo discurso que ela faz sobre como o Sandy devia continuar sendo nobre, sobre os benefícios que isso tem, falando que a Purim seria um bom casamento, o Sandy poderia usar as empregadas do jeito que ele quisesse. Ele quase é convencido por esse argumento, né? Porque... ai, enfim. E é bem interessante que o título que essas empregadas utilizam, né? É o mesmo que ele se apresentou ao Crocodile, né? Mr. Prince, né? Finalmente alguma referência, né? Que faça sentido os Vinsmokes. Porque eu ainda acho que os Vinsmokes foram muito tacados no mangá, assim, sabe? Geralmente o Oda deixa muito mais pista. E os Vinsmoke ainda tem uma coisa que, assim, que eu não tô digerindo completamente. Então, esse detalhe de chamarem ele de Mr. Prince me deixou um pouquinho mais confortável. Mas eu acho que falta mais coisa pra gente olhar pro mangá de One Piece e falar: puta que pariu, eu não acredito que eu não vi isso, eu não percebi esse detalhe. Que é isso que eu mais gosto de One Piece, né? Não sei vocês. Temos a aparição, primeiro, num quadro muito WTF, né? Ok. E depois a aparição em pessoa da criatura, que é uma mistura de vários outros personagens que não aparecem mais em One Piece. E é o senhorzinho pai do Sandy, com um nome que ninguém sabe direito como pronuncia, porque acabou de sair o capítulo e cada um colocou de uma forma. Ele aparece com um estilo de roupa bem casaco russo, né? Até quase os pés. E que não parece nada com o Sandy, né? Basicamente só o queixo. Tem o mesmo estilo de barba, que o do Sandy é assim, né? Vem até aqui e depois é aqui embaixo. O do pai do Sanji é só aqui no meio. Só isso que eu percebi parecido, né? Não dá pra gente ver a sobrancelha, né? Porque o Oda fez o favor de colocar um capacete, né? Obrigada, Oda, por isso. Eu vi muita gente reclamando da aparência dele, que esperava uma coisa bem mais do mal e tudo mais. E, gente, pelo amor de Deus, vocês ainda esperam alguma coisa dos desenhos do Oda pra personagem, meu? O Oda tem... meu, ele manja de fazer personagem bizarro. Sabe? Quanto mais bizarro, mais Oda, assim, sabe? Eu deixei de esperar que o visual de um personagem seja foda, exatamente aquilo que eu imaginei, mais ou menos lá em Enies Lobby, entendeu? É mais ou menos ali. Cara, na moral, larguem disso, porque o Oda é de fazer isso mesmo. E aparentemente, né, pela conversa do Sandy e do seu pai, dá-se a entender que o Sandy porreou longe, né? Lançou longe. Ele deve ter sido uma vitória muito fácil porque o Sandy não tem nenhum ferimento, né? Isso é bem interessante. O pai do Sandy diz que chega de palavras, os homens se resolvem com seus punhos. Eu quero só ver a decepção desse patriarca quando descobrir que o filho dele não usa os braços, não usa as mãos para lutar. Vai ser tretoso, vai ser tretoso. Mas então, eu vou fazer umas últimas pontuações antes de ler o comentário de vocês, que são poucos, né? São só 2. As chances do Drago, em algum momento brigado com o pai do Sandy, estão cada vez mais altas. Isso me deixa muito feliz. Acontece que os revolucionários e os Vinsmoke são organizações completamente opostas. E se os Vinsmoke ficam por aí com esse reino desmembrado de Légua aí procurando treta com os outros, em algum momento eu acredito que ele pegou treta com os revolucionários, né? Até porque o Dragon precisa ser inserido nessa história e logo, né? Porque aparentemente o arco em seguida da Big Mom será o dos revolucionários. E como ele foi citado pelo Luffy logo no começo do arco, né? Esse cara não se parece nada comigo. Eu tô achando que nesse arco que tá focando em Big Mom, pai do Sandy e tal, vai nos mostrar que é totalmente ao contrário, que o Luffy tem muito do pai dele e algumas coisas assim. Pelo menos eu acho. Vai ser uma saga familiar, sabe? Um arco familiar. E a última coisinha que eu quero pontuar pra vocês é a questão de que o pai do Sanji matou 4 reis do North Blue. Lembrando alguns reinos do North Blue. O antigo reino do Norland. Florence era o lugar do LOL, né? Que tinha a doença do chumbo branco e tudo mais. Que os únicos que se safaram foi o próprio LOL e a família real, que foi levada pelo governo mundial, né? Então pode ser que esse foi um dos reis que o pai do Sanji matou, né? Que não faria muita diferença, né? Ia deixar a terra vazia. E outra coisa muito, muito interessante, que eu não vi ninguém comentando, eu acho que passou despercebido pra geral, é o fato de que o Brook disse que sentiu um frio na espinha quando eu vi o nome dos Vinsmokes. Tatsuki, tudo bem, isso foi uns capítulos bem lá atrás, mas o que tem isso? O que tem isso, gente, é que quando o Brook se apresenta para o bando, lá no finalzinho de Thriller Bark, quando ele vai entrar na tripulação, ele fala que antes dele ser um pirata, ele foi membro de uma guarda
real. Ou seja, ele era parte da guarda que protegia o rei de um dos países do Norte Blue. Então, muito provavelmente, um dos reis que foi morto nesse ataque Smoke foi o rei, ou seu sucessor, no caso, do reino que o Brook trabalhava. Porque provavelmente o tempo não bate, né? Devia ser no mínimo 70 anos atrás. Pode ser que não seja o rei que ele serviu, mas talvez o filho dele. Esse ataque mesmo que não tenha sido na época do Brook, foi há muito tempo atrás, e o pai do Sanji nem deveria ter nascido. Pode ser que durante o time skip, o Brook, né, que estava voando pelo mundo, indo para um lado para o outro, fazendo show, tenha procurado saber sobre o reino que ele serviu, não? Pode ter pesquisado saber o que aconteceu com o reino onde ele nasceu e acabou descobrindo que o rei ou seu sucessor acabou morrendo na mão dos Bismokes. E por isso que esse nome me dava medo, né? Eu achei bem interessante pontuar para vocês. Eu acho bem possível isso acontecer, né? Eles têm esse envolvimento, porque até hoje não teve uma colocação na história esse fato do Brook ter pertencido a uma guarda real, né? Enfim, gente, minha revisão fica por aqui. Eu agora vou ler o comentário de vocês. O primeiro comentário é de Gustavo Guimarães Souto. E ele diz: dada a natureza do pai do Sandy, você acha que as chances de uma aliança via Smoke e Chapéu de Palha aumentaram? Não, eu acho que foi pro ralo. Foi muito longe pro ralo. Vai demorar pro Sanji e o Sr. Smoke saírem na mão? Negociações agressivas? Não, eu acho que eu quero muito acreditar, porque eu quero muito mesmo que o Dragon entre na história, que o pai do Sanji teve muitos problemas com o Dragon e chegou a porrear com ele mundo afora, assim, sabe? E que por isso ele não vai se dar bem com o Luffy, vai ficar comparando os dois e vai querer tretar com o Luffy por causa disso. Então eu acho que qualquer chance de aliança com o pai, com os Smokes em si, já era, né? Mas talvez algum dos irmãos acabe ajudando o Sanji de alguma forma. E por incrível que pareça, gente, muita gente estava apostando na Reiju, mas eu aposto no Yonji, cara. Eu acho que no final das contas, o Yonji é o que vai sair, que vai nos surpreender mais. Fica aqui minha aposta. E o último comentário é do Anderson Oliveira. Estipulando pelo perfil do homem, o pai do Sanji teria nível Almirante Yonkou? Não sei. Olha, eu duvido muito, na verdade, porque se ele fosse tão forte, eu acho que ele tentaria conquistar o Novo Mundo e não os mares do norte, que apesar de não serem tão fracos como o West Blue, por exemplo, não são nível grande linha, né? Grand Line, é um pouquinho mais abaixo. Então sim, eu acho que vai ser um cara bem forte, mas eu chutaria assim no máximo nível Chichibukai e assim, tipo do Flamengo, assim, sabe? Eu acho que há muito acima disso não entraria. Mas é só estipulação minha, né? Não tenho muito, a gente não viu ele porreando, a gente não viu nada, além dele decepando reis, então não tem como afirmar muita coisa. Mas é isso, gente. Muito obrigada, né? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário dizendo a sua teoria, o que você acha do capítulo, o que você gostou, o que você não gostou, né? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo, com seu vizinho, com seu inimigo, com seu periquito e todo mundo lá. Não deixe de conferir também na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. Sei que eu nunca falo disso, né? Mas também entre no nosso grupo Teorizando com Tsuki no Facebook, né? Curta a nossa página Teorizando com Tsuki. E eu tenho um Twitter também, acho que eu vou fazer até umas bolinhas pra ficar aqui, assim, sabe? Os links pra vocês clicarem se eu souber fazer isso, senão não vai ter nada aqui agora. E eu vou estar falando com o ar, assim. É isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.